Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o suplá de crochê, para decorar a sua mesa e fazer esse momento em família ainda mais especial. Você vai aprender todo o passo a passo aqui nesse tutorial, desde o anel mágico, todos os padrões de pontos, inclusive o em relevo. Então vem que eu te ensino! Oi gente, tudo bom? Aqui é a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu vou usar para fazer esse suplá esse fio aqui, que é um fio de poliéster de 2 milímetros, na cor 444. A outra cor que eu misturei aqui para fazer esse suplá é o 11.114. Achei que ficou bem bonita a combinação de cores. Esse também é de 2 milímetros poliéster. Também vou usar a agulha de crochê de número 3,25, tesoura e isqueiro. E aqui eu trouxe para vocês mais algumas sugestões de cores para você fazer esse suplá. Esse daqui é um cor-de-rosa super bonito, é o 1151. Lembrando que todos eles são fios de poliéster de 2 milímetros que eu vendo aqui na loja. Esse daqui já é essa cor marrom, é um marrom bem lindo. 704 o código dele. E esse daqui é uma cor de mostarda, de código 156. Vou iniciar queimando a pontinha para não desfiar o fio e vou fazer um anel mágico. Então, eu passo aqui o fio de baixo para cima, na frente da mão, passo por trás e cruzo aqui na frente, formando um X. Seguro aqui com o meu dedão no centro desse X e viro aqui pra trás e o dedinho segura aqui esse fio que vem do novelo. Agora, eu insiro aqui minha agulha debaixo desse primeiro fio e trago esse segundo com o gancho da agulha e vou torcendo ele. Aqui formou uma argolinha aqui na agulha. Agora, eu pego esse fio que tá lá debaixo do dedinho e passo aqui dentro. Pronto, vou soltando devagar, formei o anel mágico. Agora, aqui, eu vou fazer 2 correntes. 1, 2 correntes. Qual é essa primeira que eu já tinha feito? Então, são 3. E essas 3 correntes vão valer como o primeiro ponto alto desse anel mágico. E aqui no anel, eu vou fazer mais 11. Com esses aqui, essas correntes que formam o primeiro ponto alto, vão ficar 12, tá? Então, eu laço, venho aqui, insiro a agulha no anel, trago o fio, fiquei com 3 alças aqui na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, eu fiz aqui o primeiro ponto alto, que vale como o segundo, né? Laço, venho novamente aqui, vou levando os 2 fiozinhos junto, tá? E vou fazendo os pontos altos, até ficarem 12, contando com as correntinhas iniciais. Terminei aqui os 12 pontos altos, aqui no anel mágico. Agora, eu vou fechar esse anel puxando essa alcinha aqui. Desse jeito, ó, fica o redondinho. Agora, aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, pegando essas 2 alcinhas aqui de cima, trago e tiro. Fiz um baixíssimo. Agora, eu vou subir 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Dou uma laçada, venho no próximo ponto, inserindo assim, ó, nas 2 alcinhas, e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, laço, no próximo ponto, faço mais um ponto alto. Faço 2 correntes, no próximo ponto, mais um ponto alto. E assim eu vou por toda a carreira. Dei toda a volta, ao todo foram feitos 12 pontos altos, certo?
Agora, vou concluir aqui fazendo 2 correntes para distanciar esse último ponto alto do primeiro aqui. Então, eu venho aqui no primeiro, segunda, terceira correntinha e faço aqui um baixíssimo. Feito isso, vamos começar a próxima carreira. Eu insiro aqui no espaço, no próximo espaço aqui, né, do ladinho, venho aqui e faço um ponto baixo. E mais 2 correntes. Aqui vai valer como um ponto alto, tá? Agora, eu laço, venho no mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos. No mesmo lugar, no mesmo espaço aqui. Então, ó, ficaram como se fossem 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Agora, eu vou fazer uma corrente e aqui nesse próximo espaço que eu tenho aqui na carreira de base, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, faço 1, faço 2 e faço 3. Agora, mais uma corrente, laço, faço 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos no próximo espaço de base. Faço uma corrente e aqui, localizando o próximo espaço, faço mais 3 pontos altos. E assim, eu sigo por toda a carreira. Concluindo essa carreira, ó, lembrando sempre de fazer as correntinhas para dar esse espacinho aqui entre os 3 pontos altos. E agora, eu vou fechar aqui a carreira, pegando aqui nessas 2 alcinhas do primeiro ponto e fazendo um baixíssimo. Subo 3 correntes, que vai valer como o primeiro ponto alto, laço, venho aqui no próximo ponto, ó, que é o segundo desses 3, ó. Tá vendo aqui os 3? É o segundo, aqui eu faço ponto sobre ponto, que vai ser o segundo aqui desse joguinho, né, de pontos. E agora, nesse terceiro aqui, repare aqui, daí tem uma corrente, ó. Então, aqui os 3. Até agora, eu fiz ponto sobre ponto. Nesse terceiro, eu vou fazer 2 pontos sobre ele. Então, fiz um e no mesmo lugar, em cima do terceiro desse grupinho, eu vou fazer mais um. Então, ficou 1 em cima do primeiro, 1 em cima do segundo e 2 em cima do terceiro, certo? Faço uma corrente e, novamente, essa mesma regrinha. Em cima do primeiro, eu faço um ponto alto sobre ele. No segundo, faço ponto sobre ponto apenas. E nesse terceiro desse grupinho, eu faço 2 em cima dele. Será um ponto de aumento. Então, ao invés de 3, ficaram 4, porque eu pus 2 aqui no último, certo? Vou fazer agora a corrente e assim eu sigo. Nos 2 primeiros do grupinho de 3 da carreira de base, eu faço ponto sobre ponto. E no terceiro, eu faço 2 no mesmo lugar. Corrente e sigo por toda a carreira dessa forma. Vou concluir a carreira aqui junto com você, então, eu fiz esses grupinhos agora de 4 pontos altos, separados com uma corrente. E agora, aqui, eu fiz os últimos 4 pontos altos dessa carreira. A corrente, venho aqui nessas 2 alcinhas de cima aqui do primeiro ponto e faço baixíssimo para concluir essa carreira. Faço 3 correntes para iniciar a próxima, laço. E aqui, ó, veja bem aonde você tem que começar aqui, esse ponto é o baixíssimo. Eu venho aqui, nesse segundo ponto aqui da carreira de base, né? Veja bem aqui, no segundo daqueles 4, vou fazendo ponto sobre ponto. Então, as correntinhas, as 3 correntinhas são em cima do primeiro ponto desses 4 da carreira de baixo. Venho aqui no terceiro agora. Faço mais um ponto sobre ponto, fiquei com 3. E nesse quarto aqui, que é o último do grupinho, eu vou fazer mais um aumento, como na carreira de baixo, só que agora é no quarto. E agora, os grupinhos ficarão com 5 pontos,
porque no último a gente coloca um aumento. Então, a gente aumenta a quantidade de pontos no último ponto do grupinho de base, certo? Então, agora ficaram, ó, as correntinhas, que vale como primeiro, 2, 3, 4, 5 pontos altos para cada grupinho. Faço a corrente, laço, venho aqui nos primeiros pontos do grupinho e faço ponto sobre ponto, um ponto alto sobre o ponto alto de base. E no último, vou fazer mais um. Então, nessa carreira ficarão grupinhos de 5. E lembrando sempre de colocar a corrente entre os grupinhos de 5 pontos altos, no caso dessa carreira, né? Então, ó, 2, 3... Deixa eu pegar mais fio. E nesse quarto, eu vou colocar 2. Então, aqui concluí o grupinho, ó, com 5 pontos altos. Corrente, e assim eu sigo por toda a volta. Então, concluí assim mais uma carreira. Aqui, vou fazer a última correntinha de espaço entre os bloquinhos. Faço aqui no primeiro ponto o baixíssimo, subo 3 correntes, e nessa próxima carreira, novamente, eu vou fazer a mesma coisa. Em cima desses primeiros pontos, eu faço ponto sobre ponto, e no último ponto de cada bloquinho, eu aumento, fazendo 2 pontos para esse último ponto aqui de cada bloquinho. Então, aqui, cheguei no último, faço 2 em cima dele. E assim, vai aumentando a quantidade de pontos em cada bloquinho, em cada carreira, né? Então, aqui, ó, na carreira de base, eu fiz 5 pontos altos em cada bloquinho, nesse aqui já tem 6. Agora, eu vou fazer uma corrente, laço, e venho aqui fazendo mais um bloquinho de 6, porque eu vou fazer um aumento no último ponto desse bloquinho também. Então, eu faço aqui, ó, 4, 5 pontos sobre ponto. E nesse último aqui, eu aumento com mais um. Fiz, então, 6 pontos. E dessa forma aqui, eu vou fazer mais carreiras até ficarem bloquinhos de 10 pontos. Do mesmo jeito, tá? Inclusive, o fechamento de carreira, os pontos altos, o início também da carreira, tudo do mesmo jeitinho, até ficarem bloquinhos de 10 pontos. Então, eu continuei aqui e agora eu fiquei com esses bloquinhos de 10 pontos, né? São 9 que a gente faz ponto sobre ponto e aqui no último a gente acrescenta um, igual em todas as outras carreiras. E agora, eu vou fazer a corrente e agora eu vou cortar o fio, porque eu vou mudar, né, a cor do trabalho. Então, eu cortei, tiro esse fio aqui, depois da correntinha, não esqueça, venho aqui nesse primeiro ponto, nessas duas alcinhas de cima aqui com a agulha de trás pra frente, levo esse fio pra trás, e agora eu retorno aqui da onde o fio veio, eu insiro minha agulha aqui nessa alcinha e trago ele de volta pra cá. Prontinho. Agora, esse fio eu vou esconder aqui em alguns pontinhos antes de começar a próxima carreira. Então, eu venho aqui, ó, venho colocando a agulha aqui nos pontinhos, com capricho. Pode fazer isso com agulha de tapeçaria, se você preferir. Mas vamos esconder aqui primeiro, depois a gente continua o trabalho com outra cor. Então, escondi, vou cortar e esquentar aqui para selar esse fio e dar o acabamento dele. Agora, vamos iniciar aqui com esse novo fio, então, nessa outra cor. Vou fazer um nozinho inicial aqui para começar. Venho aqui nesse espaço, entre os blocos de 10 pontos altos, trago aqui,
faço uma corrente, que vai valer como um ponto baixo. E no mesmo lugar, vou colocar mais um ponto baixo, então. Então, ficaram aqui a correntinha e um ponto baixo, que equivale a 2 pontos baixos, tá? E agora, aqui, em cada ponto de base, eu vou trazer o fio e fazer um ponto baixo. Já vou escondendo esse fiozinho aqui do início desse fio novo, tá? Então, eu venho aqui em cada ponto, sempre pegando as duas alcinhas aqui, ó, de cima do ponto, incluo aquele que eu quero esconder e vou fazendo aqui um ponto para cada ponto de base, dessa vez pontos baixos, certo? Até chegar ali na correntinha, entre os blocos, cheguei. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos. E assim, eu vou seguir por toda a carreira. Então, concluí toda essa carreira, ó, repare aqui, onde eram aquelas correntinhas, eu faço 2 pontos, no restante, um só, tá? Cheguei aqui no final, vou fazer um ponto baixíssimo e vou subir 5 correntes, 3, 4, 5, com essa mesma cor, que eu vou fazer também essa próxima carreira. Dou a laçada e aqui no mesmo ponto de base, eu vou inserir a agulha e fazer um ponto alto. Então, vai formar aqui um V com essas primeiras correntes daquelas 5 e esse outro ponto alto que foi feito. E aqui em cima vão ficar 2 correntes. Então, formou o primeiro V dessa carreira. Agora, eu dou a laçada, pulo 2 pontos de base, ó, pulo esse, venho no terceiro ponto de base, inserindo minha agulha aqui, ó, pegando as 2 alcinhas e vou fazer um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto de base, formando, ó, novamente um V com 2 pontos altos, com 2 correntinhas, né? Separando eles aqui na parte de cima. E os pontos altos são feitos no mesmo ponto de base. Laço, vou pular mais 2. 1, 2. Venho no terceiro, faço um ponto alto. 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Laço, pulo 1, pulo 2, venho no terceiro ponto de base, faço um ponto alto, 2 correntes, vou pegar mais fio, e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. E assim vão formando esses Vzinhos, tá? E assim eu vou fazer por toda essa carreira. Então, tô concluindo aqui a carreira. Então, agora aqui nessa primeira perninha aqui, né, as correntinhas dessa primeira carreira, eu vou fazer o fechamento. Então, aqui, ó, primeira, segunda, terceira corrente. Na terceira, eu vou fazer aqui um baixíssimo. E agora, aqui, entre um Vzinho e o outro, bem aqui, eu vou inserir a agulha, trago e tiro os 2. E agora, mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feitas essas 4 correntes, mais esse ponto baixo aqui, agora eu laço e no mesmo espaço, que é entre esses 2 Vzinhos aqui na carreira de base, eu faço mais um ponto alto, formando mais um V aqui de pontos altos entre um e outro da carreira de base. Laço, venho aqui, ó, localizando esse espaço entre um V e o outro da carreira de base, e faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Novamente, laço, pulo esse espaço aqui, venho no próximo. Faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Laço, venho aqui, ó, pulo esse próximo, venho nesse outro. Deixa eu pegar mais fio. Faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. E assim, eu continuo por toda essa carreira.
Terminei toda a carreira e agora eu vou voltar para outra cor de fio. Então, aqui eu vou cortar com uma sobra. Vou puxar todo esse fio aqui dessa alcinha. Venho aqui nessa terceira correntinha. Levo esse fiozinho pra lá. E agora aqui eu volto ele. E agora aqui por trás eu vou esconder em alguns pontinhos. Corto. E aqui isso aqui. Começar aqui, então, com outro fio, esquentando a pontinha. Faço um nozinho inicial. E localizando aqui, ó, onde é no meio do Vzinho, eu vou inserir minha agulha. Trago o fio, faço uma corrente, que vai valer como o primeiro ponto baixo. E aqui no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. E agora que entre um Vzinho e outro, aqui a gente faz um só. E já vou escondendo esse fiozinho, pra esconder ele. Aqui, no meio desses dois pontos altos, onde tem esse V, vou fazer dois pontos baixos. E aqui, faço um só. Aqui eu faço dois. E aqui eu faço um. E assim eu vou intercalando, ó. Aqui dois, aqui um. Dois, um. Dois, um. E assim por toda a volta. Terminada essa carreira de pontos baixos, ó, intercalando dois e um, por toda a volta. Agora, eu venho aqui, vamos para a próxima carreira. Agora, a gente não vai mais mudar de cor, tá? Terminei aqui, venho nesse primeiro, faço um baixíssimo e 3 correntes, mais 2. Então, 5. Laço, no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto. Então, aqui, começamos novamente aquela carreira de V, tá? Que são 2 pontos altos, com 2 correntinhas aqui na parte de cima da carreira. Laço, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro e faço novamente um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Laço, 1, 2, no terceiro, faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Laço, pulo 1, 2, venho no terceiro e assim por toda a carreira. Então, concluí a carreira. Agora, eu vou fazer o fechamento aqui da carreira com baixíssimo novamente. Então, ó, primeiro, segunda, terceira correntinha, insiro, trago e tiro. Fiz um baixíssimo. Agora, eu vou dar a laçada e nessa próxima carreira a gente vai fazer alguns pontos em relevo. Como que vai ser? Dou a laçada aqui na agulha. Aqui, nessa perninha aqui, nesse ponto, eu vou passar minha agulha por detrás dele, ó. Vou abraçar pra ficar o ponto em relevo. Trago, fiquei com 3 alças. Dou altura, laço, tiro 2 alças, laço, tiro mais 2. Agora, eu laço e faço um ponto alto aqui, no meio do V. Ponto alto simples. Faço 2 correntes, faço mais um ponto alto no mesmo lugar. Laço e vou fazer mais um ponto relevo, agora pegando a outra perninha do mesmo V, aqui da carreira de base. Lembrando que, ó, tem que aumentar aqui o ponto, tá? Da altura pra ele. Fiz, então, mais um ponto relevo. Então, é ponto relevo, aqui, ponto alto, 2 correntes, ponto alto e mais um relevo.
Continuando, aqui tem mais um V aqui na base. Então, vou começar dando a laçada e pegando a primeira perninha dele para fazer um ponto relevo. Quando eu trago o fio, eu dou a altura ao ponto, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Laço, faço aqui, entre um ponto alto e o outro aqui do V que tem na base, vou fazer um ponto alto, duas correntes, laço, e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Laço, e agora eu vou pegar outra perninha aqui para fazer mais um ponto relevo. Desse jeito. De novo, aqui localizei o próximo V da base. Laço, pego a primeiro ponto alto aqui, para fazer um ponto relevo, lembrando de aumentar as alças. Laço, venho aqui no centro, faço um ponto alto, duas correntes, e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Agora, eu laço e na outra perninha aqui, abraço com a agulha para fazer mais um ponto alto com relevo. Desse jeito. E assim, eu vou dar toda a volta novamente. Então, eu concluí mais essa última carreira. Olha que bonito que fica, gente. Fica essas últimas, né, carreiras aqui depois dessa parte laranja. Fica bem, um trabalho bem com relevo. Fica bem bonito. Agora, a gente vai fazer aqui o fechamento dessa carreira. Então, o que que eu fiz aqui? Vamos fazer. Aqui eu terminei, né, fazendo o último ponto relevo. Vou cortar o fio com uma sobra pra gente poder arrematar ele aqui. Solto todo. Venho aqui nesse primeiro ponto relevo que eu fiz. Levo essa alcinha para trás. E agora, da onde ela veio, ela vai voltar. Então, volta pra cá. Agora, virando aqui, eu vou esconder essa alça em alguns pontos. Se você preferir, pode ser com agulha de tapeçaria. Então, vou passando aqui em alguns pontinhos. Aqui, eu vou fazer um nozinho também, só pra ficar bem seguro. Vou passar mais em alguns pontinhos. Bastante paciência. Pronto. Agora sim, eu vou cortar o excesso. E vou esquentar aqui nessa pontinha. Agora, vamos para o rendimento. Eu estou aqui com um rolo desse fio, que é o mesmo que eu usei para fazer o suplá. E esse fio aqui, ele é o de 2 milímetros de poliéster, tá? Então, cada fio vai ter um rendimento. A gente vai calcular por esse aqui que eu tô usando. Esse fio, ele tem 600 metros no rolo. Agora, a gente vai ver quanto ele pesa. Então, ele pesa 603, deixa eu virar aqui um pouquinho para vocês poderem ver. 603 gramas, para ser bem precisa. Então, agora, a gente vai pesar um suplá e ver, com relação ao peso aqui, que vai dar de uma unidade do suplá, quantos darão para fazer com o rolo. Então, eu dobrei aqui e vamos pesar. Deu 117 gramas. Isso quer dizer que vai dar para fazer com o rolo 5 suplás. E assim nós concluímos essa videoaula. Eu espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e também um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!